Então, pessoal, nós estamos aqui dentro de uma agrofloresta. Para vocês entenderem e aprofundarem e conhecerem um pouco do que a gente está falando, eu vou explicar primeiro o que é um sistema agroflorestal, tá bom? Olha só, pessoal, aqui nós temos uma grande quantidade de plantas que desenvolvem em períodos diferentes, certo? Que se desenvolvem com velocidades diferentes. Como vocês podem observar no vídeo, nós temos aqui, por exemplo, algumas árvores que são de desenvolvimento rápido, que crescem muito rapidamente, e algumas árvores que crescem de maneira um pouquinho mais lenta. Isso é devido ao metabolismo vegetal. Da mesma forma que os animais também levam tempos diferentes para crescer, as plantas também levam, e demoram um pouco mais ou um pouco menos para crescer. Para a gente poder entender isso, eu vou ter que explicar o que é a fotossíntese em si. Sim. Olha só, pessoal, aqui nós temos um pé de café. Para quem não conhece, para quem nunca viu, tá aqui. É um café arábico, certo? Com o nome popular aí que a gente se trata, que a gente usa. Todo mundo deve beber um cafezinho em casa. O café, pessoal, é uma planta, certo? Que tem um crescimento intermediário. Ela não cresce nem tão lentamente e nem tão rapidamente. Isso quer dizer que o processo fotossintético, que o metabolismo da planta, ele se comporta em um período intermediário. Ele não é tão ágil, mas ele também não é tão lento, como uma planta de crescimento bem lento mesmo. Como, por exemplo, um angico, que é uma planta típica aqui do Cerrado, que cresce bem lentamente. Para a gente entender, acontece o seguinte. Essa plantinha de café aqui, ela precisa de se alimentar. Todo ser vivo tem que se alimentar. Essa planta de café, muita gente pode pensar, professor, o café come o quê? Gente, o café come glicose. Muita gente acha, professora Jael, que as plantas, elas comem os minerais que tem no solo. Isso não é verdade. Não é verdade. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento usando o que tem aqui nessa agrofloresta. E o que tem aqui, professora? Olha só, aqui disponível a gente tem a água e os nutrientes do solo. Água. Que vão ser chamados de compostos inorgânicos. Isso. Certo? E também aqui na atmosfera a gente tem grande quantidade também de gás carbônico. Então é tudo que a planta precisa, seriam os ingredientes para ela produzir o alimento dela. A água e os nutrientes que tem no solo, o gás carbônico, mas tem também um fator muito importante, que é a luz. A luz vai ativar, olha só, os pigmentos que tem aqui nas células da planta. E ativando esses pigmentos, ou seja, ativando aí a clorofila, certo? Vai proporcionar aí a produção do próprio alimento, que no caso seria a glicose. Então, pessoal, a gente tem que entender alguns fatores. E alguns fatores que você já lá aprendeu com o seu professor de física, que é, será por que a planta é verde? Correto? Okay. A planta é verde, pessoal, porque ela tem uma organela que a gente já explicou, que está lá nas outras aulas nossas, chamadas de cloroplasto. A planta tem muito cloroplasto. E quando ela é mais nova, ela tem mais cloroplasto ainda. Ela tem cloroplasto no caule, ela tem cloroplasto nas folhas. E até mesmo, às vezes, pode até apresentar na raiz. Na raiz, em alguns casos. Então, o que vai acontecer? Esse cloroplasto, pessoal, ele tem a capacidade, por conta de uma substância que tem nele, chamada de clorofila. Esse cloroplasto, ele vai pegar tudo isso que tem aqui, que é luz, que é água, que é gás carbônico, e vai fazer uma mistureira todo por meio dessa equação que está passando aqui embaixo na tela agora. E a partir daí vai produzir glicose. Que glicose, professora Jael, é chamada popularmente de açúcares, que vai ser alimento para a planta crescer. Pessoal, além da produção da glicose, ao final da fotossíntese a gente também aí tem um saldo de produção de água e também a produção do gás que a gente respira, que é o gás oxigênio. Isso. Ok? Professor Juliano, olha só, alguns alunos me perguntam, tia Jael, o oxigênio que a gente respira, ele vem da molécula de CO2? Olha só, pessoal, quando está acontecendo a fotossíntese, ocorre aqui dentro dos cloroplastos
a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água por meio da presença da luz. Exatamente. Então, quando a molécula de água é lembrado, quebrada, professor. libera o oxigênio. Então, o oxigênio que a gente respira, o oxigênio que vai para a atmosfera, para a nossa respiração, vem da quebra da molécula de água. Ok, gente? E a glicose que está sendo produzida aqui vai ser o alimento para a planta. Então, gente, a gente já tem aqui alguns fatores internos que a planta precisa para acontecer a fotossíntese. Isso. Que é a presença de pigmentos. Quanto maior a quantidade de pigmento, olha só esse pezinho de café, o tanto que ele está verdinho. Muito é porque verde. ele tem muito pigmento. Então, aqui, ó, está acontecendo muita produção de glicose. Além disso, gente, a fotossíntese é uma reação química, precisa de enzimas. Precisa. Então, os fatores internos para acontecer a fotossíntese, a gente tem a quantidade de pigmentos e também a presença de enzimas. Exatamente. Ok, gente? Agora a gente vai falar dos fatores externos. Os fatores externos também vão influenciar na fotossíntese? Vão. Os fatores externos, ou chamados também de abióticos, né? Que são os fatores que não fazem parte da biota da planta. Primeiro a gente tem que entender que a planta, ela é um organismo vivo. Tudo que está dentro da planta faz parte da biota da planta. Sim. Que a gente está escrevendo aqui embaixo na tela agora. Mas só que existe um monte de fator que está do lado de fora da planta que interfere no funcionamento dela. Igual com a gente mesmo. Existe um monte de coisa que está fora da gente, que faz parte do nosso funcionamento e interfere em como as coisas funcionam. Dentre esses fatores, a gente vai destacar aí, ó, a quantidade de gás carbônico, a temperatura e a luz, que são chamados de fatores limitantes da fotossíntese. Limitantes por quê? Porque se faltar algum desses fatores, Ou ter demais. vai interferir aí no processo da fotossíntese. A tia Hilary falou pra gente que antes, aqui nessa agrofloresta, tinha plantação de eucalipto. Então, o que eles perceberam? Que com a plantação de eucalipto, limitava a entrada de luz. Exatamente. Aqui no plantio do café. Isso. E estava atrapalhando o crescimento, o Verdade. desenvolvimento desse vegetal. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que fazer a retirada desses eucaliptos. Para quê? Para entrar luz, para ativar a clorofila e promover o desenvolvimento desses vegetais. Olha que fantástico, gente. Tudo isso numa forma bem natural da gente entender. Pois é. Então, vamos entender um pouco desse processo que você explicou, né, professora? Aqui, só para vocês poderem entender, tem uma linha de mogno, que é uma árvore, certo? Que é uma árvore de grande porte, de crescimento rápido. E do outro lado também tem uma outra linha de mogno, mais ou menos a uns 5 metros de distância, uma linha da outra. Que também são árvores de crescimento intermediário, por aí, de intermediário para rápido. No meio, nós temos esses pezinhos de café que a gente está vendo aqui. E junto com esses mognos tinha eucalipto. E o eucalipto, todo mundo sabe que ele cresce muito rapidamente. Se ele cresce muito rapidamente, o que começou a acontecer com os nossos pezinhos de café que estavam aqui, professora? Começou a ter sombra demais. E a gente já falou no início do vídeo que a foto quer dizer luz, síntese, produção por meio da luz. Então o cafezinho começou a ficar sombreado. E se ele começou a ficar sombreado, se ele começou a ficar sem luz, ele começou a parar de crescer. Aí a tia Hilary e o tio Manel, o que eles fizeram? Oh, por que será que o pé de café não está crescendo, tio? Não está crescendo porque o eucalipto que estava aqui começou a dar sombra. E é um fator limitante da fotossíntese, a sombra. Outro fator limitante que a gente precisa abordar também, não pode esquecer, gente, é a temperatura. A temperatura, quando ela está muito baixa, ela vai impedir que a fotossíntese aconteça, porque é uma reação enzimática, é uma reação química, tem a presença de enzimas. À medida que vai aumentando a temperatura, é um gráficozinho, depois você põe o gráficozinho embaixo, o gráfico viu? aqui, ó. O gráficozinho vai subindo. Quando chega ali por mais ou menos 35, 40 graus, olha só, com esse aumento de temperatura, se continuar aumentando, a fotossíntese vai continuar acontecendo? Não vai. Não.
vai Não diminuir não vai. esse gráfico. Por quê? Não tem enzimas, pessoal? E a gente aprendeu aí nas aulas de bioquímica que uma ação enzimática, quando tem uma temperatura elevada, vai ocorrer a desnaturação das proteínas. Exatamente. Tá? Agora fala um pouquinho mais sobre o outro fator limitante, que é o gás carbônico. Exatamente. Olha só, o gás carbônico ele é conhecido por aí, pela grande maioria dos alunos, como o gás causador da poluição. Mas será se ele só serve para poluir? É claro que não, né, tia? Olha só, pessoal, o gás carbônico ele é fundamental para as plantas. Na reação da fotossíntese, que eu já coloquei aqui e vou colocar embaixo aqui novamente, certo? Diz que uma planta precisa de água, uma planta precisa de luz e uma planta precisa de gás carbônico para poder produzir essa glicose, que é o C6H12O6, que é a molécula da glicose. Então a molécula da glicose, ela basicamente é construída por água, por gás carbônico e por essa luz, né, que está aí. O gás carbônico, ele também é um processo e é um produto, desculpa, uma substância limitante da fotossíntese. A fotossíntese acontece com a quantidade que a gente chama de quantidade ótima de gás carbônico. Não pode faltar gás carbônico e também não pode ter em excesso. Por exemplo, às vezes os alunos confundem o seguinte, fala, ah, não, então quer dizer que a poluição não é um problema, professor? Porque está poluindo muito, está liberando muito gás carbônico, as plantas vão absorver tudo. Não, isso é errado. As plantas, elas têm uma caixa, uma carga máxima de gás carbônico que elas podem absorver. E elas suportam, né? A gente não pode poluir demais e liberar uma quantidade muito grande de gás carbônico, porque tem um limite. Da quantidade de absorção de gás carbônico. Como tem enzimas ali envolvidas, algumas dessas enzimas, elas vão começar a se unir com o gás carbônico. Lembra da rubisco? Lembro. A rubisco começa a se interagir com o gás carbônico e vai chegar um momento que vai acabar as enzimas, então não adianta continuar fornecendo gás carbônico, tá? Pessoal, então esses são os fatores limitantes da fotossíntese, beleza? E daqui a pouquinho a gente vai mandar outro vídeo falando sobre taxa de compensação fótica das plantas. Tá bom? Ou ponto de compensação fótico. Então, moçada, muito obrigado por terem assistido o vídeo, certo? Não esqueçam de deixar o like, não deixam de inscrever na nossa página. Vão lá na página do Instituto Educacional Tiradentes, da tia Hilary, do tio Manel, e curtam também. O tio vai deixar na descrição o link da página deles no Facebook, para vocês poderem curtir. E ó, a série vai continuar. Vai sim. Nós vamos gravar um monte de vídeo aqui nessa agrofloresta, né? Olha só, a tia Hilary tá filmando um monte de coisa bem bacana aqui. Beleza, moçada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.